E na parte 2 desse papo gostoso sobre os quase 30, ou o que acontece depois dos 30, eu recebo essas figuras icônicas, Tasha e Tracy! Maravilhosas! Gente, além de eu ser muito fã do trabalho de vocês têm um trabalho incrível. Eu tô muito aqui, muito feliz de ouvi-las falar. Vocês são muito corajosas, assim, na fala e... Porque não é todo mundo que chega no palco com o microfone na frente e tá disposto ou disposta a se abrir, assim, sabe? A falar qual é, a falar real. E, cara, eu acho que não tem nada mais transformador, né? Essa palavra é um pouco clichêzão, assim, mas assim, não há nada mais transformador do que a gente falar real, sabe? A gente se conectar de verdade, a gente se conecta quando a gente fala da gente. Então, assim, tô muito feliz de trocar com vocês aqui. Ai, as obrigada. Pessoas, né? Os seres humanos, para além das Sim. artistas incríveis que vocês são. A gente também fica muito feliz. Obrigada, Amém. de verdade, de verdade. Então a gente já vai começar de cara com uma pergunta da plateia. Vamos ver o que vem por aí. Ah, eu já gostei. Já se apresenta e já fala o arroba, já. Já pode? Salve, refs. Tasha Tracy, eu me chamo Joy, sou MC, sou masoterapeuta. Primeiro, queria dizer que tudo que vocês falou parece que é a nossa vida, né? Falando aqui pela minha parceira também, pelos meios que eu frequento da batalha, a gente vê que são as mesmas coisas se repetindo, né? E eu achei interessante, você falou da gente se cuidar, se ajudar, né? É importante demais a gente estar nesse processo de cuidar de si mesmo, senão a gente não segue avante, né? Não tem como ajudar ninguém, não tem como fazer nossa caminhada se a gente não pensar na gente. Você falou um negócio muito louco, tipo, desse processo de travar, né? De você estar num momento de apresentação, você está num momento chave, aí você trava. Como que foi para vocês, assim, lidar com essa coisa do erro, né? Porque nós somos humanas, temos que ser humanizadas, mas lidar com esse erro é todo um processo também, né? Muito parte dentro da nossa carreira, do nosso desenvolvimento, entender o que o erro significa para a gente e não parar toda a nossa caminhada, né? Por causa de um erro e a gente já fica assim meio abalado. Então, eu queria saber como vocês aprenderam a lidar com isso, se ainda lidam com isso de forma frequente, né? Com certeza somos humanas, aí vamos ter que aprender a lidar uma hora ou outra. Mas é isso. Achei muito importante sua pergunta. Eu acho que, assim, isso aí é uma questão pra gente desde o começo. Porque a gente começou na moda, né? Mas a gente começou também, depois a gente foi pra tocar, pra discotecar. E ali foi uma questão que a gente teve muito que lidar. Tudo que a gente fez, a gente... É aquilo, né? A gente não sai preparada e não sai com autoestima de casa pra fazer as coisas. E aí, quando você chega nesses ambientes, você vê que tem um monte de gente que não sabe também o que tá fazendo e tá metendo as caras. E aí, né? E a gente fica cheio de medo de fazer as coisas. E quando a gente percebeu isso, a gente falou, as contas, quem paga é a gente, tá batendo aqui. E a gente falava muito sobre música no nosso blog, a gente expressava muito sobre isso, então as pessoas começaram a chamar a gente pra tocar. A gente foi e um dos nossos amigos ajudou a gente a aprender a tocar. Quando chegou na festa, era uma festa grande. Eu falei pra pessoa, mano, eu não sei tocar ainda. Eu e minha irmã, a gente fez um curso, a gente tá fazendo e pá. A gente não tinha dinheiro pro equipamento, porque equipamento de DJ é muito caro. Chegou na festa, o equipamento era outro. Então, a gente começou a tocar e tal, do nada travou e a gente não sabia o que fazer. E aí tinha uma DJ do lado, era a Bad Sister, não sei se vocês conhecem. E ela chegou, eu não conhecia, assim, a gente era muito leiga no meio, assim, a gente... E aí ela chegou com toda a paciência, ajudou a gente e... Sabe? Então, assim... muita gente julgou a gente por a gente começar já fazendo. Mas, assim, era uma oportunidade de viver do nosso sonho. E a gente foi fazer curso, depois a gente pagou um curso e tal. Mas a gente não tinha esse tempo de se preparar, sabe? E a gente, muitas vezes, vai ter oportunidades que a gente tem que se jogar, sabe? Então, a gente teve que lidar com o erro muitas vezes. E quando você tem um recorte, assim, nós que é preta, se você é mulher, se você é de outro gênero, pá...
você vai chegar nesses ambientes, era muito opressivo, muito mais do que hoje, eu acredito, né? Acho que todo lugar ainda é opressivo. Mas eu tenho uma equipe hoje, né? Mas quando era só eu e minha irmã, a gente já passou a situação dos caras do som desligar o som só pra se divertir, ficar rindo da nossa cara, no maior evento que a gente tinha pra tocar, sabe? Então a gente teve que lidar com essa frustração, com essa tristeza e encarar nossos erros e, tipo, falar, mano, eles não definem a gente, sabe? Porque tem sempre o depois. E também tem uma questão que eu vou dar um exemplo prático aqui. Quando a gente tocou com a Ludmilla no Rock in Rio, o som a gente tocou sem ouvir nada. Porque elas tocam com fone. Então a gente tava ouvindo só a batida, só a contagem. A gente tocou porque era uma música que a gente já sabia. Só que o som, no começo, ele travou pro público. E pra nós também, porque a gente começou a ouvir só a batida da música e foi no feeling. Porque a gente tava sem fone, sem nada. O público, ele não entende que o som parou no começo. E aí depois voltou no meu microfone. O público acha que eu errei. Então a gente também tem que entender que a gente vai ter que lidar com pessoas também que não têm propriedade para julgar se é erro ou não. E aí você vai ter que conviver com a percepção das pessoas do que é erro ou não. Porque todo mundo vai ter uma opinião também sobre como você lida com a sua carreira, sobre as suas escolhas e sobre os seus erros de fato, sabe? Mas a gente tem que trabalhar muito com... Eu acho que a gente que tem todos esses recortes, a gente tem que trabalhar muito com a aceitação. E aceitação não é se conformar, eu sempre falo isso. Eu entendi isso, porque eu era uma pessoa que eu não aceitava, eu ficava ruminando, eu ficava me sentindo mal. Só que a gente, meio que, tipo, a gente ia, apesar do medo, sabe? Você vai sentir medo. Hoje, ainda hoje, mano, às vezes eu tô num festival grande, eu já toquei em muitos festivais. Ano passado a gente foi uma das artistas mulheres que mais fez festival. Então... E mesmo assim, teve momentos que eu tava lá, que eu tava com uma ansiedade tão grande com uma coisa na minha vida, que eu tive um branco e minha irmã me ajudou e talvez o público não percebeu, sabe? Mas teve vezes que o público percebeu. Só que aí eu não posso, tipo, me martirizar por aquele momento. E eu tenho uma experiência de acompanhar outros rappers mais velhos. Por exemplo, eu acompanho muito o Dexter, meu marido canta com ele. E ele canta há muitos anos as músicas dele, né? Ele é uma pessoa extremamente dedicada, ele ensaia muito mais do que a gente, ele tem um amor, assim, pelo ofício. Tipo, ele é uma referência pra mim de trabalho. E eu acompanho todos os shows. E quando é igual quando você compra uma coisa manual. Não tem tem um padrão de qualidade, mas tá sujeito a ter um erro, porque são humanos que estão fazendo. Então, uma vez ou outra vai ter uma parada. E tem vezes que ele erra a letra da música que ele canta há 30 anos, sabe? Tem vezes que a voz dele falha ali. Tem vezes que eles ensaiaram pra caramba, mas na hora não dá certo. Trava o som. Então... O erro vai ter sempre, principalmente quando a gente escolhe, porque assim, tem uma parte que é muito importante falar para quem é de periferia. Quando a gente tá lá sonhando com o que a gente fala assim, eu vou chamar todos os meus amigos e eu vou fortalecer todos eles vão trabalhar comigo, eu vou chamar só gente preta, eu vou chamar só mulher para trampar comigo. E aí tem o bagulho que você tem que ter a consciência que esse é o caminho mais difícil. Que é uma coisa que a gente escolheu fazer. Mas a gente teve que entender que você vai ter que lidar com o erro dos seus amigos, porque eles não são profissionais. Vai ter várias pessoas que, tipo, precisam de ajuda e elas não querem ser ajudadas. Vai ter pessoas que vão querer trabalhar, mas quando elas verem que o trabalho não é glamuroso, elas não vão querer estar lá. A sua equipe vai errar, porque são pessoas que estão aprendendo com você. Então, você tá botando a cara a tapa pra fortalecer uma coisa que você acredita que você... Porque, assim, a gente acredita que é o futuro, né? A gente vem... É uma coisa que a gente tem com a equipe também, a gente sempre fala do pessoal da equipe trazer outras pessoas pra treinar, porque isso pode mudar a percepção de vida da pessoa, sabe? Tem muito poucas mulheres na parada do... Tem muito poucos recortes, assim, técnico de som e tal. Então, a gente tá sempre lidando com homem. E tem uma parte muito delicada aí. A gente tem o nosso produtor executivo, o Thiago, que é um homem de 2 metros. E muitas vezes, em festival, a gente salvou 2, 3 amigas no mesmo festival, dos outros tá tirando elas. Entendeu? E aí, eu tive que contar com um cara. Porque não importa que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sei falar, que... Sabe, não adianta eu ir lá, postar na internet, porque aí o público não vai entender que eu não fiz o meu show em tal palco, em tal horário, que eu fui tirada. Porque o povo só vai saber que eu não tava lá. Entendeu? Então, aí a gente tem que fazer pelo público... E a gente tem que entender que o erro faz parte do trabalho, principalmente para quem não tem uma base. A gente não teve aula de música, tipo, é uma coisa que eu conversei com o Dexter também. Imagina, eles começaram há muitos anos atrás.
todo mundo cantava gritando. Hoje os caras estão tratando a voz hoje, porque eles estragaram a voz. A gente ainda tem a oportunidade de conseguir pegar profissionais, aprender, sabe? Só que a gente também teve que fazer show, aprender fazendo show, porque nosso som estourou na pandemia. Quando veio assim uma enxurrada de show e a gente tá precisando de dinheiro. Você acha que eu tenho o privilégio de negar fazer um show? Sendo que eu tô querendo muito fazer o bagulho virar? Sendo que quando muita gente achava que a gente tava bem, a gente tava vendendo todas as roupas que a gente ganhava. A gente usava e vendia. A gente vendia todas as paradas que a gente ganhava. A gente saía pra fazer dinheiro, fazia um evento de moda, uma palestra, vários bagulho. Então, tipo assim, é meio que olhar pro seu entorno e olhar pra você e meio que dar ouvido só pra quem realmente é referência no que você quer ser, sabe? Porque se a gente for ver todo mundo, tem muita gente que não é profissional e tem muita gente que tá amargurada e projeta as coisas na gente também, sabe? E aí a gente vai achar que a gente tá errando em tudo. Desculpa, gente, que eu tô me estendendo, mas é porque isso é uma coisa que realmente é importante pra mim falar, porque é uma coisa que a gente teve que realmente lidar. E tem muita gente que vai considerar um erro uma escolha sua, que você sabe qual é a visão. Mas essa visão vai se concretizar só lá na frente. Entendeu? Quando você escolhe se portar de uma forma, fazer a sua música de uma forma, vender seu trabalho de uma forma diferente. Então, tipo assim, inovar, isso é solitário, sabe? Então, tem essas coisas. E você vai errar também. É foda lidar com erro, né? Essa é uma outra coisa que eu acho que a gente vai aprendendo também. Aprendendo quando oi, chegou! Quando é o nosso erro, quando não é o nosso erro. E como lidar com o fato da gente errar, né? Eu até pouco tempo atrás tinha vergonha de falar que eu não sabia alguma coisa, sabe? A pessoa falava, não, porque tal referência, nananã. Aí você fica assim, sim, claro. E eu tinha vergonha de falar, putz, não sei quem é, me conta. E aí você perde um monte de oportunidade de aprender coisas quando você não admite que você não sabe. Mas por essa pressão de você achar que precisa sempre saber, você precisa sempre estar, né? Enfim, e a gente pode não saber, a gente pode errar, né? É um aprendizado dolorido, mas também tem uma questão, por exemplo, de erros que não são de todo um erro, né? Por exemplo, a gente também começou a trabalhar com marcas muito novas e era totalmente diferente quando a gente começou a trabalhar. Tipo assim, hoje é difícil a gente impor um respeito para marcas, delas entenderem. A gente ainda recebe diversas oportunidades incríveis, para mim, de graça, né? Tipo, propostas assim. Que, nossa, você vai ganhar muito com isso. E antigamente era muito mais. Quando a gente começou a fazer publicidade, as marcas simplesmente elas queriam trocar por produto, te dar uma peça de roupa e tal. E a gente, desde lá, fez o caminho mais difícil, porque muitas vezes a gente estava dura, precisando de dinheiro, e a gente recebeu uma proposta de um bagulho super da hora, muito importante, tá vinculada ali. Mas era um valor que não cabia, não era o correto. Então, a gente já negou muitas vezes pensando, puta, eu tô militando aqui, precisando do dinheiro. E a longo prazo, hoje, tudo que a gente tem, a gente estabilizou com o nosso trabalho também. A gente trabalhou com muitas marcas novas. E a gente teve posicionamentos que hoje eu entendo que a forma que eu me expressei foi imatura. Até porque existe esse recorte da gente ser lida como violentas, como agressivas, mal educadas, simplesmente por ser negras. Então, diversas coisas, eu cheguei e joguei no bigode. Falei do jeito que eu achava que tinha que falar mesmo. Só que depois você entende que esse bagulho é uma dança, entendeu? Se você não sabe como falar e como se posicionar, no final das contas você sai totalmente errado. Então, teve lugares que a gente passou, revolucionou, mudou muita coisa, mas que a gente sabe que a gente se colocou, a gente fez a coisa certa da forma errada, mas também não tinha como ser de outro jeito, porque a gente era muito nova, não conhecia as coisas. Mas a gente não se arrepende também. É isso, maravilhosas. E a Márcia tem 22 aninhos, né? E eu fiquei curiosa o que ela teria para contar pra gente hoje. Mas acho que ela tem, como sempre, uma boa história para contar. Nesse último episódio, né? Nesse último quadro, Fala Márcia, da temporada. A gente tem mais um episódio. Mas
Eu espero muito que Márcia volte para as próximas temporadas. E se você quer também, vai lá comentar no vídeo da Márcia no nosso Instagram, @podcastlouvadeusa, para ela continuar aqui com a gente. Se ela topar, né? Vamos ver se ela topa. Então, fala, Márcia. Eu sou a Márcia e se você não me conhece, há um tempo atrás na plateia eu contei uma história, menina, e viralizou. E aí a Sofia me chamou pra estar aqui, faz já... Assim, esse é o 5º quadro que eu tô aqui, só pra contextualizar um pouquinho vocês. Hoje eu fiz uma carta pra mim. Eu já vou fazer 23, falta um mês, gente. Eu sou sagitariana e o Sol vai entrar em Sagitário em breve. Eu fiz uma carta para o meu eu do futuro. E eu espero que, de alguma forma, você que tá vendo agora possa te confortar ou te inspirar se você tá passando por momentos de dúvidas e também que tá em busca dos seus sonhos. Eu sou nordestina, minha mãe tá ali. A gente veio de Natal, Rio Grande do Norte. Faz alguns anos que a gente mora aqui. E a gente veio tentar uma vida melhor, um pouco, em busca de trabalho também. Aí eu vou ler para vocês aqui, espero que de alguma forma possa inspirar ou confortar. Estou escrevendo para você do futuro. E antes de começar, deixa eu te dar uma boa notícia. As coisas deram certo. Pode não ter sido exatamente como você imagina agora, aos 22, mas de um jeito ainda melhor. Sei que você está cheia de dúvidas, correndo atrás dos seus sonhos, lidando com a faculdade e o aluguel, enquanto deseja ajudar a sua família. Só o fato de você estar se esforçando já mostra sua força. Lembra de quando começou a pensar em jornalismo? Sua paixão por dar voz às pessoas era enorme. E adivinha, você conseguiu. O quadro no podcast Louva a Deusa te abriu muitas oportunidades, tanto profissionais quanto pessoais. Ele te permitiu ser ouvida, crescer e criar conexões. Cada história compartilhada te levou a novos desafios e, acima de tudo, te mostrou quanto você é capaz de fazer a diferença. O caminho não foi fácil, você enfrentou muitas curvas e momentos de querer desistir, mas você nunca deixou de tentar. Sempre havia uma voz dentro de você. Vai, só mais um pouco. E isso fez toda a diferença. Você encontrou pessoas que acreditam em você e descobriu seu propósito, ajudar pessoas por meio da comunicação. Aos 22, você já sonhava em ser independente e ajudar a sua mãe, e isso também aconteceu. Você conseguiu proporcionar a ela o conforto que sempre mereceu, criando um lar tranquilo, e isso foi uma longa jornada. Mas o brilho nos olhos dela fez tudo valer a pena. Sobre lealdade, isso sempre foi importante para você e continua sendo. Ao longo do caminho, você construiu amizades profundas e encontrou pessoas que souberam te acolher. O receio de se entregar emocionalmente foi se dissolvido à medida que as pessoas certas entraram na sua vida. E os shows? Os shows. Aos 22, você já amava estar na multidão. E isso não mudou. A vida que você construiu ainda te deu mais oportunidades, inclusive de entrevistar alguns dos seus ídolos. Cada momento foi mágico. A vida após os 30 trouxe desafios, mas você percebe que os perrengues fazem parte da jornada. Ninguém tem todas as respostas, mas você aprende a lidar com as situações e aproveitar o processo. E se eu pudesse te dar um conselho, seria: confia, continue caminhando um passo de cada vez e aproveite cada fase da vida. Tudo que você é agora está preparando o terreno para grandes conquistas. Lá na frente, você verá que cada dúvida e cada vitória foram essenciais para te moldar. Não apresse o processo, o que te aguarda é maior do que você imagina. A Márcia do futuro olha para você com carinho e com admiração. Ela sabe que você é corajosa mesmo nos dias difíceis. E essa coragem que vai te levar longe. Muito obrigada. Legal, Márcia. Tô chorando pencas agora. Que coisa linda, linda demais. Agora vamos voltar para o nosso papo com mais perguntas da plateia. Ai, meu Deus, tô tímida demais. Bom, vamos Maravilhosa. lá. Talvez eu chore fazendo essa pergunta por conta da Márcia. Espero que você esteja feliz, Márcia. Bom, é o seguinte, eu me identifiquei, assim, com a história de vocês, óbvio, vindo de outra realidade, né? Mas eu vim para São Paulo, eu sou do interior também, por isso também me identifiquei com a Márcia. E eu vim
do interior pra cá. Ai, gente, eu vou chorar, não acredito. E é interessante isso, porque, igual a Sophie falou, né, de ser por vulnerável, eu acho tão difícil fazer isso. Talvez agora seja um dos momentos que eu mais esteja fazendo isso. Eu vim pra cá pra tentar a minha carreira. Acho que, nossa, quantas pessoas aqui não vieram dos vários lugares do Brasil, né? E a gente veio buscar um sonho, né? E eu conheci a Sophie lá atrás, a louva deusa nem existia ainda. E, enfim, acabou que eu me frustrei muito. Eu tinha sonhos astronômicos, acabou que eu não alcancei eles. E eu voltei pro interior. Agora, focando na minha pergunta, porque eu não vou falar mais de mim, senão eu vou chorar mesmo. O que vocês falam para vocês mesmas quando vocês estão frustradas com alguma coisa que aconteceu? Porque eu acho que a gente tem que ter uma divertidamente muito forte, uma cheerleader dentro da gente, né? Vai, garota, você consegue. E às vezes eu não consigo acessar essa cheerleader do divertidamente dentro de mim. Eu queria saber como que vocês fazem quando vocês têm esses momentos. Eu ouvi a Rebeca Andrade falando esses dias que ela fala, vai, garota, você consegue. Tipo, isso me pegou demais, assim, sabe? Eu queria saber como que vocês agem nessas situações. Nossa, eu quero saber também. Muitas vezes eu não consigo. Na verdade, eu tô nesse processo de acreditar mais em mim. Porque eu também me frustro muito com coisas que eu não consigo fazer, eu não consigo dar conta. E já deveria ter acontecido, sabe? Tipo, de diversas coisas que eu tinha pra fazer nesse ano ou na semana. Muitas coisas eu não consigo fazer. E a gente vê que o tempo das pessoas são outros. Mas eu vou para as evidências mesmo das coisas que eu já alcancei. Olho as coisas que eu já escrevi que eu queria muito e vejo eu conseguindo muito mais. Eu tô aprendendo, tipo, era muito difícil para mim, na verdade ainda é, ver alguma entrevista minha ou alguma matéria minha e tal. Só que agora eu tô exercitando mais de ver essas coisas antigas e pensar, nossa, eu já fiz tudo isso e tal. Então, eu acho que é meio que conversar, assim, com essa pessoa que a gente é. E ver as evidências, tipo... Porque a gente sempre acorda no outro dia, né? Pronta pra fazer as paradas. Então, no final, a gente tá conseguindo. Hoje em dia eu penso assim, tipo, que meu tempo é meu tempo. Tipo, não é o das pessoas, sabe? E que o importante é eu estar me respeitando. Mas essa parada de conversar consigo mesmo é muito importante, eu acho. Tipo assim, porque neurologicamente, né, tem coisas que comprovam que quando você tá se sentindo mal, quando você tá com um pensamento paranoico, aquela catástrofe que é tipo, nossa, tudo deu errado, todo mundo me odeia, sabe? Essas fases. É importante você falar pra você, não, isso daí não faz sentido, porque isso muda a nossa química do cérebro. Então, é uma coisa que eu tenho exercitado fazer muito, de, tipo, fazer essas afirmações pra mim, não no sentido de superstição, mas de, tipo, treinar meu cérebro. Porque quanto mais você, né, embarca na parada do desânimo e bota isso pra fora muito pro seu cérebro, você vai ficar acreditando cada vez mais nisso e vai ser cada vez mais difícil sair desse vício que é do sentimento, né? E eu acho que é isso, tipo, eu tento também ver as coisas que eu já fiz. Eu penso que, tipo, cara, eu fiz muito mais coisa trabalhando com gente que não acreditava no meu trabalho, que falava mal de mim, que falava mal do meu trabalho. Eu fiz várias coisas. E antes, quando eu tinha menos coisa, eu pensava, mano, a gente tá sozinha, porque às vezes você não tem o dinheiro, não tem nada, mas você fala, mano, eu me movimentei, eu saí da minha cidade, sabe? Isso exige coragem, sabe? Eu pensei em um dia que eu não conseguia fazer isso. Então, acho que é isso, tipo, parte importante pro cérebro também é a gente considerar as coisas pequenas que a gente faz no dia a dia, ou pequenas que a gente bota como pequenas, porque a gente tá sempre, nossa, quero um mundão. Isso é muito importante, a gente comemorar as coisas pequenas. Tipo, olha, hoje eu consegui seguir uma rotina, hoje eu consegui sair e dar uma volta com o carro, eu tô aprendendo. Tipo, essas coisas mínimas. Eu fiquei pensando aqui, Mafê, quando a gente se conheceu, você... Eu sei, talvez seja difícil a gente se olhar, né, e ver onde a gente tá, mas você já era um grande ícone, assim, né? Não foi por acaso que eu fui atrás de falar com vocês, porque vocês eram pessoas que já estavam ali posicionadas no mercado e que as pessoas já conheciam, que tinham uma baita credibilidade. E acho do caralho você ter pegado e falado assim, não cheguei onde eu queria chegar com isso, vou voltar pra casa.
E às vezes a gente precisa voltar pra casa pra depois ir pra outros lugares que a gente quer ir, sabe? E que bonito isso, que... Nossa, eu acho que isso é o mais difícil de fazer. É para poucas pessoas ter a coragem de olhar pra tudo e falar assim, esse caminho não tá dando e voltar. Todos os dias na minha vida eu me pergunto também como é que a gente encontra a nossa cheerleader interna. Eu também não encontrei a minha. E tem um texto que eu não tenho certeza do nome, se é o Canto dos Homens, algo nesse sentido, e que eu já contei outras vezes, mas essa história é a seguinte: ele diz que ele foi conhecer uma comunidade em algum país da África, que eu também não sei exatamente qual que era, mas que essa comunidade específica, eles tinham um hábito de cada criança que nascia ganhava uma música, né? Um nome que era musical, assim, um nome que virava uma música. E aí, quando essa pessoa, por algum motivo, ia contra os princípios daquela comunidade, ou ela falhava, ela errava, cometia uma transgressão ali que era inaceitável, enfim, a comunidade colocava essa pessoa no centro, rodeava essa pessoa e cantava o nome dela para que ela lembrasse de quem ela era de verdade. E eu acho que quando a gente não consegue ter a nossa cheerleader interna, a gente precisa se cercar de pessoas que possam lembrar da gente, de quem a gente é de verdade, quem possa cantar o nosso nome. Essa semana eu tava com muita dificuldade eu tô vivendo um momento de uma depressão também. E tava muito difícil de me encontrar, assim. E a Júlia foi uma das pessoas que ficou ali falando: porra, muito da hora o seu trabalho, é muito foda isso que você faz. Isso aqui tá muito legal. A gente precisa se cercar dessas pessoas, né? Porque não é sempre que a nossa cheerleader vai estar aí. Então, é isso. Temos tempo para mais uma perguntinha. Boa tarde. Ai, meu gente. professor de dança. Ai, eu ensinei ela a dançar tangue agora. É o meu substituto. Quando eu não posso ir, ele vai no meu lugar. No chão. Ele é ótimo, vou te falar. Eu sou o Tacho. Brincadeira, Ele é o eu sou o Mari. E eu acompanho as meninas já tem um tempo, né? E agora eu queria saber, nesse novo ciclo de 30 anos, como é que tá sendo para vocês agora? Tá sendo mais movimentado, voltou o Salve Quebrada lá no canal da Tati e da Tracy. Antigamente a gente tinha o blog do Expense Investir que falava sobre diversas coisas. E um sonho, né? Um sonho Rolf, aí é vocês passarem a falar sobre tudo aquilo de se virar com pouco, aquele improviso de maquiagem, a customização. A gente tem esperança de ter isso agora novamente. E mais, como é que tem sido aí o processo criativo de vocês agora, já entendendo os gatilhos? A gente sabe que o Yin Yang foi um processo sofrido, que vocês se reencontraram, se conectaram com um parceiro de vocês. Sim. E agora, com essa conexão? Muito obrigado. Me senti numa coletiva de imprensa. Olha, essa parada das customizações a gente vai fazer agora de novo com o blog. A gente já tem até um conteúdo feito, a gente quer entrar mais nesse formato do blog e tal, falar as coisas, as experiências que a gente teve, como a gente se virou por muito tempo. E tá sendo um processo total, a gente desacelerou, porque a gente ficou muito tempo assim, bloqueado e com aquela pressão de tipo, eu tenho que fazer algo, tem que sair esse ano, porque eu já tô 1 ano sem lançar, já tô 2 anos sem lançar coisa. Então agora a gente, tipo, simplesmente deixou e tá fazendo as paradas e tá fluindo, sabe? E quer falar um pouquinho mais, você? Tudo isso pra perguntar aí o álbum, né? Vocês são safados. Não, assim, a gente tá num processo muito legal, porque eu acho que a parte de voltar a fazer essas coisas que tem a ver com o Space Visit porque assim, a gente viu que nossos fãs estão órfãos disso e que as pessoas querem muito, mas também foi parte do processo da gente voltar pra gente, assim, tipo, desse bloqueio. Quando a gente tava muito bloqueado, a gente percebeu que a gente conseguia fazer música com os outros, mas a gente não conseguia fazer música nossa.
E a gente... Quer dizer, não é que a gente não conseguia, a gente tinha música nossa, mas a gente ouvia e odiava tudo. Eu tenho essa tendência a odiar tudo que eu faço, que eu ouvi, sabe? Na hora eu amo, e se eu não ouvir, o resto da semana eu falo, nossa, eu fiz uma música foda. Mas se eu ouvir, eu já começo a achar 300 defeitos. E eu não gosto de ouvir minha voz, né? Então tem isso. A gente percebeu que a gente estava conseguindo fazer feat, porque a gente não se cobrava... A gente cobrava, mas a gente não se cobrava tanto. E aí surgiu, né, tipo, o grupo de rap com nossos namorados e pá, que foi um bagulho de cura que surgiu a gente, tipo, indo pro estúdio ouvir música. Tipo, porque os dois criam, né, também. E, tipo, eles que ficavam nessa vibe, tipo, não, mas olha isso aqui que você escreveu, tá muito... A gente, não escrevi nada. Não, você escreveu sim, olha isso aqui tá bom. Sabe? Tipo, às vezes a gente precisa... É isso, a gente precisa de alguém que chega lá e fala, mano, não, olha aqui, meu. Você tá achando que você não escreveu? Olha o tamanho disso, você escreveu, tem um monte de coisa boa aqui. E nisso a gente foi, não, vamos gravar só pra experimentar, vamos gravar só pra... E foi uma parada muito sofrida, assim, tipo... E no meio do processo a gente viu, a gente tava se divertindo. Então, tipo, foi aquilo... Depois que a gente lançou isso, a gente falou, nossa... E a gente fez um lançamento, tipo, estrumbado de gente. Então, a gente falou, pô, acho que a gente pode ainda. Porque a gente, juro, a gente teve essa conversa. A gente, tipo, mano, a gente não consegue mais criar. É isso. A gente não vai ter um álbum, eu acho, porque a gente não consegue mais. A gente tá muito triste. A gente não quer estar mais nessa indústria. Tudo lembra a gente das coisas que a gente passou. Não vem nada. Então, vamos entregar os feats e vamos parar. E aí, tipo, eu acho que eles vendo isso, hoje eu vejo, né? Tipo, começaram a incentivar a gente mais a ouvir música. Não, tipo, sabe? Vai escrever. Não, mas, tipo, vamos ouvir música e vamos, sabe? E, tipo, não, eu também já lidei com esse bloqueio e eu lidei assim, assado. Tanto que a gente fez a maioria das coisas com o Pizol, que é uma pessoa muito de confiança. Foi, tipo, esse bagulho de estar num conforto, assim. E, mano, vamos criar um grupo de rap que não tem a ver com a gente ser namorado, sabe? Vamos rimar junto. Porque a gente ama isso, né? São pessoas que também têm... que a gente se identifica na parada do amor pela cultura. Tipo, pela cultura e pela habilidade de rimar, né? Tipo, a gente sabe que se a gente não tivesse ganhando dinheiro, a gente estaria fazendo música do mesmo jeito. Né? A gente sempre escreveu coisa, mas a gente não tinha coragem de lançar. Então, hoje, a gente tá num momento muito mais da hora, sabe? Tipo, eu fiz um estúdio na minha casa, e aí a gente vai a minha irmã tava em casa, a gente descia de pijama, tomava um vinho, e a gente entendeu, porque o foda de quando você tá depressiva é, tipo, você fala, não dá, eu não consigo, não tem como, eu não sei fazer, todo mundo é melhor que eu não consigo... Não, todo mundo é melhor que eu nunca senti. Mas... Não, é porque assim, eu sou uma rapper mesmo. Eu tenho um sentimento, não sei, é porque a gente consome muita cultura, então a gente tem isso intrínseco na gente, que você tem que sentir... Você não acha que você é melhor que todo mundo, mas você acha que você é a melhor MC e ponto. Todo mundo, eu acho que se sente. E a gente voltou a sentir isso ultimamente de, tipo... Sabe? E vir ideia, tipo, ser mais divertido criar. Porque... Assim, Ruf foi sofrido para fazer também, porque a gente estava com muita dificuldade, não tinha apoio. Diretoria já foi um pouco mais tranquilo, só que a gente tinha saído da pandemia, uma coisa muito triste, a gente estava muito esponja, a gente falou, vamos fazer uma coisa mais feliz. E agora a gente está fazendo coisas que a gente consegue parar, ouvir e falar assim, isso aqui presta. Não, isso aqui tá um lixo, isso aqui presta, isso aqui tá um lixo. E aí, né, tipo, a gente dá pouca credibilidade para a opinião dos outros, então, tipo, fica eu e ela. Ela fala, não, tem que ser essa letra aqui. Tipo, a gente faz 2 letras de uma música só. Não, tem que ser essa. Eu falei, não, essa tá medíocre, tem que ser essa. Aí a gente fica nesse processo, mas tá muito mais gostoso agora. E a gente tem voltado a, tipo, dirigir. Tanto que a gente parou de dirigir nossos vídeos. Quem conhece sabe que a gente gosta de criar nossos vídeos. Tem vídeo que a gente já filmou e editou. A gente gosta de estar envolvido em todo o processo. E a gente deixou de fazer isso porque a gente estava extremamente deprimida e a gente simplesmente não conseguia. Sabe, na época que a gente estava fazendo muito show também, a gente estava mal. A gente estava comendo mal, dormindo mal, com várias coisas acontecendo de errado na nossa carreira, várias pessoas se aproveitando da gente. Então, tinha várias coisas... para todo mundo estava tudo dando certo, mas tinha várias coisas dando errado. Muito e se sentindo estagnada porque estagnada, não ganhava dinheiro, sabe? Você está trabalhando muito, seu trabalho está no auge, e aí você não está fazendo dinheiro com isso, é complicado, tem essas coisas. Então, tipo, você desanima. Tipo, a gente começou a associar a música a isso. A essa tristeza grande que a gente passou.
Mas agora a gente não tem mais. Tipo, eu vejo que a gente, hoje em dia, voltou o prazer de ouvir música, da gente criar, ter ideias. Que, tipo, tudo tá fluindo muito rápido e muito... Rápido não, né? Porque a gente tá fazendo há um bom tempo. Mas que a gente tá dando cuidado. Porque a gente sempre foi chata com isso. Tanto que a gente nunca lançou álbum. A gente só lançou EP porque a gente achou que não tinha nada digno de álbum. E que a gente sabia que a gente não ia conseguir ter um lançamento com estrutura e tal. Porque a gente não recebia estrutura. Tudo foi, tipo, nossas mãos, a gente fazendo. E hoje a gente quer fazer um álbum bem feito. A gente tá fazendo, né? Há um tempo. E a gente quer, tipo, fazer como a gente imagina, sabe? A gente não sabe se a gente vai dar o que as pessoas querem, mas a gente quer estar satisfeita, porque a gente entendeu hoje que é isso que importa, porque tem vários tipos de artistas. E tem uns artistas que estão para vender o que... Isso não é errado, porque você não deixa de ser artista, mas tem gente que vai seguir a parada do momento, que vai fazer rápido, que vai fazer muita coisa. Tem gente que consegue fazer isso. Ou tem gente que também consegue criar do coração, mas mais rápido. A gente sabe que nada na nossa vida é assim. A gente não é rápido em nada. A gente precisa sempre levar um tempo. A gente tem déficit de atenção. A gente tem várias coisas que a gente sentiu burra a vida inteira. Porque a gente via que a gente não conseguia fazer certas coisas com facilidade. A gente falava, nossa, por que todo mundo consegue e eu não consigo? Aquela velha história. Então, a gente entendeu nossas limitações e estamos trabalhando com isso, sabe? De tipo, mano, toda vez que a gente faz alguma coisa como a gente sente, é gigante. Então, vamos acreditar, porque... A gente sabe que nossos fãs entendem a gente. Tipo, quando a gente lançar... Pode ser uma coisa que vocês nunca viram ou algo que seja muito diferente do que vocês esperam, mas eu sei que quem gosta e conhece a gente vai entender, porque é muito um autorretrato que tá saindo, né? É isso, tem que ir no feeling, né? Acho que a maior parte das vezes é sobre como a gente sente mesmo, é a gente ir no nosso sentido. Sim. E foi uma delícia sentir isso tudo com vocês. Muito Amei. obrigada. E os Três, 30 é os Tati. novos 20, hein? Não vem ficar me chamando de mãe, não, hein? Por favor. Fala, ai, irmã, prima, mas Amiga. mãe, amiga, é. A gente, o que eu quero desejar pro futuro? Eu desejo que o seu futuro seja aos 30, aos 40, aos 50, não sei que idade que você tem, aos 20. Que ele seja gostoso e real, sabe? Aquele gostoso que não é só feliz. Porque a vida não é só feliz, mas ela é gostosa de se viver. A gente se vê no próximo episódio, que é o último dessa temporada. Até lá. Tchau, tchau. Legal demais. Bom demais! Amei, amei.